Bom dia, muito obrigado por voltar mais uma vez. Hoje nós estaremos lendo versículo por versículo de Apocalipse, capítulo 1. Nós hoje nesse vídeo vamos estar cobrindo versículos 1 ao 3 para poder manter esse vídeo o mais curto possível. Então, vamos começar. Apocalipse é em grego apocalipsis, significa desvendar, manifestação. Nesse capítulo, quando começa, vocês verão que começa com um R maiúsculo. Em outras partes da Bíblia, quando até mesmo os discípulos dizem que são discípulos por causa da revelação de Jesus e falam da revelação que receberam de Jesus Cristo, é um R minúsculo. Nesse caso é maiúsculo porque representa a revelação, aquela esperada, a volta de Jesus, da pessoa de Jesus. É uma especial, é uma específica, não é qualquer coisa. Então, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Eu quero olhar com vocês Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se tu é um servo de Deus, se tu segue a Deus, Deus nunca fará nada neste mundo ou até mesmo na tua vida sem antes te mostrar. Se está acontecendo, se Deus está cumprindo alguma coisa, Deus já te mostrou. Às vezes nós passamos desapercebido pelas coisas que Deus nos mostra, mas Deus já nos revelou, Deus já nos mostrou. Às vezes pela sua palavra, às vezes pela outros profetas ou outras coisas, mas Deus já nos revelou. Ele não faz nada sem nos revelar antes. É mesmo para a gente não ser enganados. Também quero ler Mateus 24:36, que diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então se lembre, quando Deus deu essa revelação a Jesus Cristo, ele não sabia antes. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabe qual é a hora, nem os anjos sabiam o que ia acontecer. Deus teve que dar essa revelação para ele poder mostrar para os seus servos. E isso acontece porque a volta de Jesus é representante de um casamento judaico. Quando a mulher, a jovem, era prometida ao jovem, então ele voltava para a casa do pai dele para preparar uma morada. E sempre o pai dizia, não, troca isso, troca aquilo, troca aquele outro. Mas quando o pai dizia, tá pronto, que geralmente acontecia meia-noite, quando o pai dizia, tá pronto, então o jovem saía e eles se encontravam na metade do caminho, que é o que vai acontecer com a igreja, né? Jesus morreu na cruz, ressuscitou e foi preparar uma morada para nós no céu. E quando ele voltar, mais adiante nós vamos ver, a gente vai se encontrar, a noiva de Cristo, nós vamos nos encontrar na metade do caminho com Jesus e ir viver na morada que ele esteve preparando todo esse tempo. Então, naquele tempo, no casamento judaico, eles não sabiam quando ia acontecer as coisas, somente o pai sabia, porque somente o pai podia dizer quando estava pronta a casa, quando tudo estava pronto. Assim mesmo com a volta de Jesus. Então, essa é a revelação que Deus deu para Jesus. Deus conhece a pessoa de Jesus, está revelando para nós. Também quero que vocês anotem aí nas suas Bíblias ou no caderninho que tem, Daniel capítulo 2, versículo 28, que eu não vou ler, e também Efésios 3:3, que também fala que Deus nos dá a revelação de todas as coisas. Diz adiante, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, servos em grego aqui é doulos, que significa ligado, um vínculo. E esse é um vínculo por escolha. Então, nós, quando somos servos,
Os servos que ele está falando aqui é aqueles que têm um vínculo com ele por escolha. Nós escolhemos seguir a ele, nós escolhemos seguir a palavra, nós escolhemos deixar o nosso eu por ele. Nós somos servos não por escravidão, mas por escolha. E às vezes nós nos esquecemos disso, né? Nós pensamos, é tão difícil seguir a Cristo, é tão difícil, mas é a tua escolha seguir a Cristo. Nós somos servos por escolha. Na palavra brevemente também, as coisas que brevemente. Então, brevemente em grego é tachos, que significa rapidamente. Quando começar a acontecer essas coisas nesse livro, rapidamente acontecerão. Que devem acontecer. Não é uma escolha, não é um será, não tem dúvida, devem acontecer. É obrigatório acontecer as coisas desse livro. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, foi uma revelação que Deus deu a Jesus, e Jesus deu a um anjo, e o anjo deu a João, o seu servo, para que desse para as igrejas e desse para nós. Notificou, no inglês significou, que é uma palavra em grego semaino, que são sinais, são metáforas, são comparações que ele deu. Por que ele deu comparações? Por que ele fez esse livro escrito, em vez de ser bem palavras diretas que a gente pudesse entender mais facilmente? Por que foi sinais? Por que foi metáforas? Por que tantas alusões a certas coisas? Bom, muitos professores da Bíblia ensinam que naquele tempo tinha uma grande perseguição de cristãos. Agora, em nenhum momento eu achei nada, nenhum registro dizendo que tinha uma perseguição de cristão naquele tempo. Naquele tempo, quem estava reinando quando João foi posto em Patmos, quando ele estava escrevendo essa carta, quem estava reinando era o imperador Domician. E ele reinou de 81 AD a 96 AD, que quase no final do reinado foi quando João foi posto em Patmos. Dizem a história que havia uma perseguição bem grande naquele tempo, que Domician odiava os cristãos, e que ele então tentou matar a João, botando ele num azeite fervente, e assim ele terminou na ilha de Patmos. Esse é o que ensinam. Mas, como eu falei, não há nenhum registro de uma grande perseguição daquele tempo. Não tem. Tem registro de uma grande perseguição durante o imperador Nero, e tem um registro de uma grande perseguição horrível durante o imperador Diocletian. Mas durante o imperador Domician, que era quem estava naquele tempo, não tem. Então, eu tenho 3 teorias. Uma é que eles, naquele tempo, eles eram contra os judeus, que é o Império Romano que estamos falando, e então eles, quando falam de cristão, eles misturaram, eles botaram os cristãos na mesma categoria que os judeus. A segunda teoria é que naquele tempo, esse imperador Domician, o que há registro é que ele se chamava o imperador divino. Ele queria a fama e a glória para ele mesmo, como muitos daquela época. Então, ele, quando até os mesmos senadores dele, governantes dele, faziam algo bom, ele tinha ciúmes. E ele mandava matar eles por coisas bem pouca, nada a ver. Ele mandava matar eles. E chegou num ponto, e ele perseguia os judeus. E chegou num ponto que os senadores e os magistrados daquele tempo, eles ficaram tão brabo com ele, tão cansado do tratamento que ele dava, que eles planificaram matar ele. Quiseram então destruir todo o registro dele. Eles destruíram estátuas, eles destruíram coisas escritas por ele, eles destruíram todos os registros dele. Então, uma das teorias é que nesse destruição de registros, talvez destruir o registro que
dizia que os cristãos foram perseguidos. E a terceira teoria é que era um império romano. O império romano é conhecido pela perseguição de cristãos porque eles adoravam outros deuses e os cristãos naquela época, claro, não queriam adorar esses deuses, então eles eram perseguidos, eles eram culpados por coisas que eles não fizeram. Nós sabemos que a história teve perseguições assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tudo, que nunca, na realidade, terminou, mas uma grande perseguição no tempo de Domitian não teve. Por que eu falo disso? Aqui diz que Jesus deu essa revelação a João através de símbolos, através de metáforas. Então, por duas razões. Uma, se havia uma perseguição naquele tempo, como muitos falam que havia, então era importante que as coisas escritas neste livro estivessem em símbolos. Porque então, se alguma pessoa visse essas cartas, pegasse os cristãos que estavam lendo essas cartas, eles não iam entender nada do que estava escrito. E para eles ia parecer loucura. Para eles ia parecer nada a ver. E a outra razão por símbolos é porque a nossa língua muda, a nossa linguagem muda. A maneira que a gente falava em 1920 é diferente que a gente fala hoje em dia. Vai mudando com o tempo. E para te traduzir de país em país, também vai mudando o significado. Não? Até mesmo quando a gente traduz a Bíblia do seu original, a gente perde um pouco desse significado. Mas símbolos, metáforas, coisas assim, não mudam. Esse é bem fácil de conseguir entender. Então, Deus queria que as palavras desse livro fossem entendidas por todos, de geração em geração. Então, vamos ler o versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Ou seja, João escreveu tudo o que ele estava vendo. Ele não deixou nada para fora, ele não queria confundir ninguém. Tudo que ele viu naquele tempo, que o anjo mostrou para ele, ele escreveu nesse livro para que a gente tivesse um registro disso. E no versículo 3 diz, bem-aventurado aquele que lê. No seu original, lê em voz alta. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Ou seja, este livro de Apocalipse é profético. Por quê? Porque a Bíblia diz. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. De novo, os lembro que esse livro é o único livro que promete que as pessoas que leem, que as pessoas que guardam o que está escrito nessa profecia, neste livro, vão ser abençoados. Eu quero também terminar lendo João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Este é a introdução do livro de Apocalipse. Eu lembro vocês em se lembrar de duas coisas, que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia, nós temos que orar e pedir que Deus nos mostre, que Ele revele a nós. Pega o que eu estou falando, estude por si mesmo, ore e pede que Deus te revele realmente o que aconteceu. Isso não se trata de opinião, isso se trata somente de uma ensinança para que a gente possa guardar as palavras que estão escritas neste livro, para que eu seja abençoada, para que você seja abençoado, para que nós tornemos a Jesus Cristo esperando a sua volta. Então, se gostou desse livro, se pensa que vai ajudar alguém, comparte esse livro. Se tem algum comentário, alguma pergunta, deixe abaixo, por favor. Muito obrigado por assistir. Deus abençoe e vejo vocês a próxima. Tchau, tchau.